Mais um Pod Pets no Pod Vivax para você. E hoje, uma convidada especial, doutora Cíntia Rosolém. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o comportamento animal. Pode falar, doutora Cíntia, se apresente, fale como chegou, né, nesse novo conceito aí de comportamento animal, né? Pode falar. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui. Meu nome é Cíntia, mas eu sou conhecida como Doc. O pessoal fala assim, nossa, mas por que Doc? É de Doctor. Começou com a Mayara, que era uma aluna minha, me chamando de Doc para cima e para baixo, até que um dia eu cheguei numa instituição policial e eu fui apresentada como Doc. Que legal. Eu falei, bom, sou a Doc. E essa instituição policial era próximo lá de Caieiras, conforme a gente estava conversando um pouquinho. Franco da Rocha. Nos bastidores, tá bom? Franco da Rocha. Franco da Rocha. E aí foi seu primeiro emprego? Como que foi? Não, na verdade, meu primeiro emprego como veterinária mesmo foi na prefeitura da minha cidade, prefeitura de Caieiras. Eu era fiscal da vigilância sanitária. Legal. Trabalhava em ônibus de castração. Foi um estágio obrigatório que se tornou um trabalho. E foi minha primeira experiência com fiscalização, com aquela... como a gente pode falar? Não a sujeira, mas as coisas boas e ruins dos comércios, de ir em mercado. E aí eu fui fazer fiscalização da área de esgoto. Animais. Então, falei assim, bom... Mas animais de rua? Tanto de rua quanto domiciliados. E aí eu falei assim, bom, preciso saber avaliar um animal em maus tratos, né? E aí eu falei, bom, vou estudar. Porque o bom profissional ele tem que se atualizar, né? Sim. Fui atrás, descobri o bem-estar animal, fantástico, maravilhoso. Descobri o comportamento animal. E aí o pessoal de Franco da Rocha, do Projeto Canine, que é uma instituição voltada ao ensino para capacitar os policiais a trabalharem com os cães. Então, muito legal, né? Porque antes a gente tem uma lacuna do cão policial, de como é treinado. O cão é viciado, não é viciado. Mas aí você trabalha direto nessa parte agora, Cíntia? Trabalho. Mas você que faz todo o treinamento dos cães, como que é o seu trabalho dentro da corporação? Da corporação. Eu sou veterinária. Eu sou clínica. Faço vacinação, entendi. faço acompanhamento dos treinos, sanidade dos animais, sanitarismo, avaliação a parte de bem-estar. Nutricional também? Nutricional. Legal. Então a gente faz o clínico. Tá. E quem faz essa parte de comportamento animal, quem indica, faz os treinamentos dos cães? Um sinotécnico. Um policial formado em sinotecnia que faz o treinamento dos animais. Ah, bacana. E aí você participa desse treinamento ou é só parte mesmo clínica? Participo dos treinamentos porque é muito legal, né? E é muito legal acompanhar, ver os filhotes, a hora que eles descobrem o faro, o narizinho, a força do narizinho dele. É muito legal acompanhar. Ah, muito legal. E me diz uma coisa, dentro desse processo aí, né, que você se descobriu, quanto tempo você tá já nessa área? De comportamento? Animal, Eu tenho 4 anos de formada. Estou há 3 anos nessa área. E não pensa em mudar? Eu sou dermato também. Ai, que legal! Mas o comportamento, ele tem meu coração. Vou trazer a doutora Cíntia para falar sobre dermatite, tá? Que é, né? Enfim, voltando. Pode falar. A dica é hidratem seus pets. Foca nisso. Foca no foco. A gente estava falando sobre os cães policiais. Até um tempo atrás saiu uma notícia de um repórter falando que os cães eram viciados. Você lembra disso? Não lembro. Que os cães, eles cheiravam cocaína porque eles eram viciados em cocaína. Mentira. Eu já ia perguntar, acontece isso mesmo? Porque pra mim é novidade. Não, mentira. O cão nem tem contato. E como que é o método que eles utilizam para ensinar eles ir em busca de algo? Porque sempre é em busca de algo, né? Ou pessoas, né? Ou pessoas, ou armamento, entorpecente, sangue. Depende do que você quer que o cão encontre. Então, você treina para odor específico. E aí, eles utilizam alguma substância para que eles tenham conhecimento ou não? Existem técnicas em que a gente usa, assim, mais antigas, que é o sopão. Então, mistura bastante coisa junto.
e oferta para o animal junto com o brinquedo, mas o animal não tem contato, porque aquilo fica dentro do brinquedo. Então, ele brinca com aquele cheiro. Isso é uma técnica antiga. E hoje em dia a gente já tem uma técnica que é como se fosse um canudo de plástico que fica no mesmo ambiente, não em contato direto com o entorpecente. Ele pega o odor e aí o cão vai atrás disso. E esse mesmo método que eles utilizam para fazer o comportamento animal em busca da atividade mesmo policial, a gente consegue utilizar dentro de casa, por exemplo, para alguns que fazem xixi e cocô em lugares indevidos? Pode. É o condicionamento. Então você tem que fazer seu cão entender que se ele fizer no lugar certo, ele ganha uma coisa muito boa. E não necessariamente comida. Dá uma dica aí, como que a gente... Carinho. Doutora, fez no lugar certo? A gente faz uns carinhos nele, mas eles são safados, vai. Eles vão lá e não, mas carinho. Fez no lugar certo? Faz bastante festa. Fez no lugar errado? Não adianta querer bater. Ignora. Você não precisa retrucar, você não precisa gritar com o seu animal. Mas ele vai perceber quando você não retrucar com ele? Não... Ele está sendo ignorado. Esse é o método do pipi sim, pipi não? É o que funciona na minha casa. Outra forma mais fácil é a restrição. Então, o que a gente faz? Eu vou deixar o animal com um espaço curto. Por exemplo, eu tenho na minha casa um recuo de lavanderia. Eu vou deixar meu animal ali. Então, alimento e deixo lá. A partir do momento em que ele fizer as necessidades, eu dou liberdade para ele. Tá. Aí, no caso, por exemplo, eu posso colocar um tapete higiênico ali e aí ensinar ele nesse método, é isso? Isso. Restringindo o espaço. E aí, isso a gente tá falando de um filhote ou qualquer idade? Qualquer idade. O que a gente tem que tomar cuidado com o cão mais adulto é que alguns são muito espertos. A Ana tem a Ruana. A Ruana deixa ela louca. Por quê? O xixi da Ruana é comunicação. Ela fica indignada que o Vitor não dá atenção pra ela. Aí ela faz xixi no lugar errado. Por quê? Pra ela, a bronca não é nada. Ela é um cachorro que tem um histórico anterior. Então, uma bronca pra ela é indiferente. E como que você orientaria um público nesse perfil, por exemplo, que já veio de outras residências, né? Porque eles vêm que já tem um histórico. Já tem um histórico, já tem costumes, né, anteriores, na onde que eles ficaram residindo por um tempo, né? O que você orienta a fazer? Chamar um profissional. Porque cada indivíduo é muito único. Entendi. Então, tudo depende do histórico que o animal tem. Mas não tem nada que a gente possa fazer para adiantando, né? Que não precisa solicitar um profissional. O certo é solicitar um profissional. Eu sempre peço para pedir ajuda profissional, porque cada caso é muito individual. Então, a gente precisa avaliar primeiro casa, cão, família, para ver como que a gente vai lidar com o caso. Então, não tem muito receita de bolo em alguns casos. Agora, o cão que acabou de chegar na sua casa, que você quer que ele faça xixi no lugar certo, primeiro momento em que ele chegar na sua casa, que ele tomar água, já leva ele no lugar que você quer que ele faça. Porque aí ele já vai fazer. Entendi. E aí você já premia, faz festa. Tá. Então você começa do primeiro dia. Biscoitinho. Pode dar biscoitinho, pode dar petisco, pode fazer festa. Esse é o método. E para cães que são agressivos, por exemplo, eu tenho um filhote, né? Não eu especificamente, mas uma situação aleatória. Eu tenho um filhote, ele cresceu comigo, se desenvolveu comigo e ele se tornou agressivo. Existe uma maneira que eu possa também controlar essa agressividade dele? A gente precisa ver o que causou essa agressividade. Eu nunca peço... Não tem a parte de temperamento? Desculpa te cortar, mas não tem a parte de temperamento do próprio animal? Isso conta muito. Muito mesmo. A parte... A gente precisa ver o que esse animal passou, qual é a linhagem desse animal. Vamos pegar um animal que... O pessoal tem muito preconceito. Pitbull. O pessoal tem muito preconceito. Sim. Tem gente que vê um pitbull e atravessa a rua. Esse animal, ele fica bravo muito mais fácil do que outras raças. Mas uma raça que ninguém dá bola e é extremamente agressiva é Golden Retriever. Golden? Como assim? Mó fofinho? Eu atendo Goldens extremamente bravos. Extremamente bravos. Eu não imagino um Golden mordendo. Mas eu te apresento. É sério? Tem um paciente nosso que eu preciso ir na casa dele com um adestrador comigo para segurar e fazer vacina.
Nossa, e ele é grandão. É um Golden padrão, tamanho normal. E... Animal grande. E tem também o Chow-Chow. Chow-Chow tem... Dizem, né, que o Chow-Chow, quando ele começa a lamber muito a sua mão, é nesse momento que ele vai morder. Ai, carninha fresca. Ele vai... Será que ele tá pensando nisso? A gente brinca que é bater ponto. É tipo assim, vou te morder só pra você ver que eu sou capaz. Mas eles são meio sistemáticos, né? Na verdade, por exemplo, já aconteceu comigo, inclusive no pet. Eu fui pegar o Thor pra colocar na banheira, né? Pra gente começar o processo de banho. E ele veio e do nada abocanhou minha barriga. E tem outros shows também que frequenta lá, mas que são extremamente dóceis. Eles não têm essa agressividade. Mas fala que é instinto animal mesmo, né? Que é da própria raça que eles têm essa bipolaridade. Uma hora ele te ama, outra hora ele te odeia. E ele é assim, do nada virou e me mordeu. E ele é bonzinho. No chão a gente brinca com ele, normal. Quando menos esperamos, ele virou e deu aquela mordida. Mas é porque realmente ele não gosta de banho, né? E aí em outros pet shop que ele já ia, utilizavam vacinas, enfim. Vacinas não. Anestésico. Anestésico. Pra poder Meu dar Deus. o banho nele, E aí, no pet sempre deixei bem claro que é extremamente humanizado, né, o tratamento, e a gente não utiliza esse método. E aí a gente foi tentando. E nem focinheira a gente utiliza no pet. Justamente porque a gente tenta ganhar a confiança deles e quando ganha também, deixa a gente colocar eles de ponta cabeça. Falando um pouquinho de ciência, né? Que você tem esse conhecimento. O comportamento animal, ele tá alinhado com o instinto dele, mas existe alguma situação que a gente consiga mudar além do treinamento com uma pessoa que já é especializada nisso? Você diz o público ou você diz o veterinário? O público. A gente sempre consegue condicionar o nosso animal ao que a gente quer na nossa casa. Tudo depende da nossa rotina, do que a gente vai prestar atenção ou não no animal. Então, por exemplo, não adianta nada eu achar muito legal que o meu animal... Por exemplo, eu tenho um Dachshund que ele fica de pé. Ele veio com essa skill. Eu acho muito legal que ele fica de pé. Mas se eu começar a ignorar isso, ele vai parar de fazer. Então, tem muito do prestar atenção ou não do que meu animal faz, do condicionamento que eu aplico ou ignoro. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer em casa. Mas é tudo isso dessa questão de ignorar que é o suficiente para eles pararem de fazer. O que o cão mais quer é ficar perto de você e ter a sua atenção. Eu nunca vou falar, enrola um jornal e bate no bumbum. Grita com ele. Tem eu ouvi uma vez que você não precisa bater, que é só você vir com a sua mão rápido, assim, sem bater. Que já é... Eu nunca vou falar pra você fazer isso. Então, o ignorar, pra mim, é o melhor. Porque o cachorro ele vai ficar se perguntando. Ué, o que eu fiz? Por que ele não tá mexendo comigo? Porque ele quer a sua atenção. Entendi. Mas, por exemplo, ele acabou de executar a ação que eu não gostaria que ele executasse dentro do meu ambiente. Mas pra ele é normal, ele não tá nem prestando atenção em você. Ele vai ver que você tá ignorando, por exemplo, você sentando num sofá e ele continuando fazendo ação? Se ele continuar fazendo ação, você precisa de uma palavra de negação, tá? O ignorar, ele conta quando o animal vem buscar você. Então, fez xixi, vou buscar, porque eu ganho carinho quando eu faço xixi. Então, o filhote chegou em casa, fez xixi no lugar certo, você ganhou carinho. Ótimo. Entendi. Aí ele fez de novo, ele vai correr em você, tipo assim... E aí, cadê meu carinho? E quanto tempo de negação a gente tem que apresentar ele? Não é muito tempo. São, assim, minutinhos de ignorar. Tá? Só para ele entender. Mas você tinha falado do caso do cão que tá fazendo a ação. Para isso, é mais fácil você, logo cedo, já ensinar o animal, quando ele chega na sua casa, uma palavra de negativo. Não adianta você gritar com o seu cachorro usando o nome dele. Então, se você tá no parque... E a vida inteira você gritou com o seu cachorro com o nome dele. E ele escapa da coleira. Se você gritar o nome dele, ele vai achar que fez uma coisa errada. Com o Sullivan eu utilizo assim, não. Perfeito. Aí ele já entende, não. Às vezes eu dou uma esticadinha, né? Não. Aí ele isso já aí. olha e fala, aí não, eu falo. Aí ele pega e já
Se desconcerta, aí É sabe. exatamente isso. É você ensinar o seu cachorro uma palavra negativa. Exatamente. Que é pra ele saber. Assim como ensinar a correta. No caso dos cães de treinamento policial, a gente usa o clicker. Então, o clicker, ele faz um barulho. Ah, é um aparelho? É um aparelhinho que faz um barulhinho. Ele faz como se fosse é um estalo. E o cachorro sabe que quando aquilo aperta, ele ouve aquilo, ele fez um negócio muito bom. Ah, que legal. Tanto que a gente precisa ensinar o animal jovem o que é o clicker. Como reagir ao clicker. Bacana. O cão mais velho, ele tá executando a ação, a hora que ele executa da forma correta, aperta o clicker, ele já vem buscando o petisco, porque ele já sabe que ele já fez uma coisa boa. Petisco, brinquedo, atenção. Ah, bacana. E qual que é a palavra de negação que vocês utilizam pra eles? É não também? É o não. Ou normalmente é o não. Alguns dos cães são treinados em outras línguas, mas normalmente é o não. Ou o toque do colar de elos. A gente não vai usar o nome enforcador. A gente vai usar o nome técnico. Então, a gente vai usar o prong, ou colar de elos, ou guia unificada. E dentro dessa trajetória sua no comportamento animal e dentro com a Guarda Civil, enfim, o policiamento, me fala uma situação de sucesso que você participou e para você foi uma sensação gratificante de estar ali. A gente foi convidada para fazer a busca de uma senhora que desapareceu numa virada de ano, Dona Miyako. Foi junto com o Fernando Baltarejo. O Baltarejo é um nome hoje dentro do Mantrailing, que é a busca de pessoas desaparecidas. E nós chegamos a 40 metros do corpo. A família encontrou o corpo da senhora, o que dá um resultado muito bom para a família. Porque você não saber onde está, pelo que eu percebo, é pior do que você encontrar, às vezes, sem vida. Porque pelo menos você consegue encerrar um ciclo. Sim. E essa senhora, ela tinha esquizofrenia. Na virada de ano, por conta dos fogos, ela teve uma crise, pulou uma cerca. É uma senhora de 70 anos. Nossa, se uma senhora tem já esse problema, imagina os bichinhos, né? Pulou a cerca. Os fogos a gente nem precisa falar, né? Isso já é um assunto tão batido que a pessoa que já continua comprando fogos e estourando... Infelizmente, doutora Cíntia, ainda tem pessoas que não são muito favoráveis a animais, né? A gente não pode tampar o sol com a peneira. Tem pessoas que não gostam de animais, né? Então, às vezes, faz até de propósito, né? Pra falar assim, peraí, deixa eu assustar eles, né? Então, essa é a realidade, infelizmente. Mas aqueles que gostam ajudam a gente, né? Fica no nosso time. Né? Por favor. E aí, concluindo essa história da senhorinha. Da Dona Miyako. Ela pulou a cerca e ela foi para o meio de uma mata. Nós encerramos a busca porque era uma região de mata muito fechada. Então, não adiantava a gente ficar com os cães no anoitecer. Porque era uma região que tinha aranha-armadeira. Então, nessa hora, eu viro pro Fernando e falo, Fê, chega, vamos tirar, amanhã a gente volta. E a família falou, não, nós vamos continuar aqui, porque parecia como se fosse uma trilha. E eles encontraram o corpo 40 metros à frente. Ai, que bonitinho. É pastor alemão? Não, é um Bloodhound. Ai, que É o Pluto. Que a gente tava conversando, inclusive, antes, né, dos bastidores. Isso. E foi o mesmo que encontrou a menininha que você falou? Vitória Gabriele. Sério? Ai, que bonitinho. E é uma equipe dessa raça que faz essa busca? São 3 animais. A gente tem o Asterix e a Bazooka, que são de odor específico, busca de pessoas desaparecidas, né? Sim. E a gente tem a Enola, que é de cadáver. Nossa, agora você Nem sempre. você deu... Imagina que em uma região, por exemplo, a gente foi trabalhar no litoral norte. E nem sempre a gente vai encontrar vivo. Isso faz parte. Mas, por exemplo, os dois não conseguem identificar, então, quando é cadáver. Só essa que é específica, treinada para isso. Isso mesmo. Por quê? Quando a gente vai pôr para buscar uma pessoa, a gente utiliza o odor dessa pessoa. Por isso que a gente usa escova de dente, sapato, roupa íntima. Porque o cão precisa farejar o rastro que essa pessoa deixa. Imagina que só da gente vir para cá, você já deixou um monte de células por aí. Sim. Então, você tá deixando um rastro de odor. E o cão busca isso.
Entendi. E por que esses dois não conseguem identificar quando é cadáver? Porque quando morre já tem outros odores no corpo que são que prevalecem em relação ao odor da pessoa. E a gente tá falando de um cadáver normalmente. Quando entra o cão de cadáver, a gente não tá falando de um dia da tragédia 2, a gente tá falando de alguns dias já. É um desafio, né? É bem legal. Assim, a busca, ver o animal trabalhando é muito bacana. Infelizmente, a situação é uma situação complicada, uma situação delicada, mas ver o animal trabalhando é muito legal. Vou contar uma curiosidade. O Bloodhound, ele é bem orelhudo. Aquela orelha tem aquele formato de concha, porque quando ele vai farejando, aquilo forma como se fosse um bolsão de odor. Então, ele empurra para o nariz. Ele cria com a orelha um bolsão. Como se fosse uma cápsula ali pra subir o cheiro. Pra facilitar ele a sentir o cheirinho. Ah, que legal! Fantástico, né? Mais uma curiosidade de Bloodhound. Eu sou fissurado nessa raça. Eu tô percebendo. E quais outras curiosidades que você gosta dessa raça? Você descobriu todas essas curiosidades no policiamento? Ou No policiamento. Com o Fernando Baltarejo, que o Fernando é um grande nome. O Walt Disney era criador de Bloodhounds. E se você ficar aí de lição de casa, o pessoal que está assistindo, procurem nos filmes da Disney. Todos têm Bloodhounds. Em algum momento eles aparecem. O cão que levou os 101 dálmatas para casa é um Bloodhound. O cão que faz a guarda do castelo do príncipe da Ariel é um Bloodhound. O Pluto é um Bloodhound, assim como o Pateta. Eles aparecem em vários filmes. Começa a procurar em casa. Então é a melhor raça. Tá puxando muito o saco, hein? Eu sou suspeita porque, para mim, o cão de Santo Humberto, ele tá entre pessoas e cães. Ele é um cachorro muito diferente. Quando você começa a trabalhar com o Bloodhound, você percebe que ele tem uma conexão com um ser humano muito diferente. Vou te falar, eu tenho síndrome do pânico. E quando eu chegava que eu não estava bem, a Bazuca nunca foi treinada para cão de suporte psicológico. Mas quando eu não estava bem, eu gostava de sentar no chão e ela botava a pata dela na minha cabeça. E ficava comigo ali assim. Orando. Não sei. Não sei o que se passava na cabeça. Mas te dando suporte, né? Por mais que não foi treinada pra isso, eu acho que eles entendem e sentem. Eu acredito em sexto sentido. Eu acho não, né? Até tava conversando no podcast anterior e até com o meu professor, que eles sentem, eles têm emoções e eles entendem, né? Existe um mito de que eles não entendem, que eles não têm emoções, que eles não sentem, mas eles sentem sim. O professor de patologia, ele estava comentando que sim, que eles têm os sentimentos, as emoções e também eles entendem o que a gente está falando o tempo todo. São seres sencientes. Já foram considerados seres sencientes. Quem nega isso... Então, e aí eu até perguntei para ele, falei, professor, da onde que veio essa situação de que eles não entendem, né? E aí ele explicou um pouquinho que o ser humano, na época, né, que queria ser o melhor entre as raças animais, né? Então, queria menosprezar qualquer outro tipo de animal, né? Então, enfim, aí é um tema para o próximo episódio. Agora, falando um pouquinho de dentro de casa, doutora Cíntia, qual animal, qual raça específica que você aconselharia para ser um suporte emocional? Tudo depende da sua rotina, do qual o espaço que você vai ofertar para esse animal. Então, por exemplo, nós temos Golden Retriever, Border Collie, que são raças extremamente agitadas, em cão de suporte psicológico dentro de apartamento. Só que esse tutor, ele tem tempo para fazer exercício com esse animal. Para dar função para esse animal, para treinar esse animal. Mas para suporte emocional, então, os dois, eles são os melhores. São excelentes raças. Melhor, eu acho que é muito amplo a gente falar de melhor, porque a gente tem que falar de indivíduo, de criação. Eu gosto muito de Border para suporte. Inclusive, quem não conhece, busque Paulo Serrati. Ele é um profissional fantástico quando a gente fala de cão de suporte psicológico. A tutora do Scott tem borderline. E o Scott, ele presta um suporte maravilhoso para ela. Inclusive, ele reconhece o comportamento dela antes da crise. Ah, que legal! É fantástico. Então, quando ela tá iniciando o processo da crise, ele já tá apontando para ela.
que bacana. Não sei se você já viu os cães de diabetes. Não vi. O cão de diabetes, ele vai em você, ele começa a bater a pata e você estica a mão. Se ele coloca o focinho para baixo da sua mão, então você imagina que a mão tá aqui e aí ele coloca o focinho aqui. Sua glicose tá baixa. Que interessante. Ou para cima que a sua glicose tá alta. Pode medir que ela vai estar alterada. Então, se ele coloca o focinho em cima, é porque tá alterado. Muito alta. Ah, Embaixo, muito baixa. que interessante. Não sabia dessa. Nós temos cães que fazem faro de câncer, o que é genial. Que bacana. Principalmente, imagina num ambiente hospitalar, um animal poder fazer um faro de câncer. Sim, Ia ser fantástico, né? sim. Até a questão do faro de outras coisas, armamento, aeroporto. O cão hoje é uma ferramenta fantástica, a gente só precisa ampliar um pouco a nossa mente em relação a isso. Mas, por exemplo, esse cão que ele é específico para câncer, né? Suponhamos que ele entra dentro de casa, eu nunca fiz um exame, nada. Ele já vai... Pode ser que ele aponte. E como que ele vai detectar isso? E quem vai descobrir isso? Porque... É um cão que tem um treinamento muito específico. Então, se ele apontar, a gente confia. Eu sempre falo para os treinadores, confiem no cão de vocês. Tipo de reação que ele Depende aplica? do treinamento que você vai dar. Por quê? Tem cão que vai apontar com o nariz e ficar ali apontando. Tem cão que vai deitar. Tem Mas cão ele que vai aponta latir. justamente no nosso corpo, onde que é o... Não, normalmente eles latem. Normalmente o cão de câncer que eu conheço, ele late. Para a pessoa. Ai, que interessante. Mas aí vocês colocam, por exemplo, 5 pessoas, uma do lado da outra, ele vai pra pessoa específica e late, é isso? É. Que interessante. Ele reconhecer pela célula, é isso? Pela célula. Ai, que interessante. É fantástico. Trabalhar com um animal que tem um faro muito aguçado. É que a gente subestima os animais que a gente tem em casa. Mas, por exemplo, o Dachshund. Tenho certeza que tem muita gente em casa que vai falar que tem Dachshund. Gente, é pra um quem cão não caçador. sabe, o Dachshund é o linguicinha, a salsichinha, né? Isso. Que algumas pessoas não sabem, é Dachshund, tá? E não se fala Dachshund. A gente fala de popular. Sim. A pronúncia é Dachshund. Ah, é Dachshund? É um alemão. Então é Dachshund, tá, gente? Dachshund, Dachshund e salsichinha. São os nomes dele. Ou cofapinho, né? Que o pessoal chamava de cofap. Os mais antigos chamam de cofap. Ai, eu tenho 15 anos, então não sou dessa época. Brincadeira, doutora Cíntia. E Eles são cães de caça. a gente fala bastante de cães. E felinos? Felinos ainda tá naquela lacuna, né? Existe muito do comportamento de felino ainda que tá começando. Mas a gente já sabe que os felinos, eles têm o sensorial, aquele sexto sentido, tão aguçado quanto do cão. Bacana. Inclusive, eu já falei pra Ana para ela treinar o bolacha para gato de assistência. Viu, Ana? Treina bolacha, viu, Ana? Vou te cobrar mais tarde. Doutora Cíntia, quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Foi uma experiência incrível. Eu acredito que não só para o público, como para mim também, né? Desculpa, gente, eu vou conversar mais com elas, né? E eu quero que você deixe uma dica especial para os tutores de casa com os seus animais e o comportamento animal. Qual dica que você daria principal para eles ter dentro de casa com os seus animais? Entendam que o cão de vocês, o gato, não é um brinquedo. É um ser senciente, é um ser emocional e é um ser instintivo. Ele segue os instintos dele. Então, a gente não pode cobrar do nosso animal que ele seja uma pessoa. É lindo eu colocar sapatinho, roupinha e um monte de coisa. Mas não é natural dele. Então, Por isso que eles detestam, inclusive. entendam que o que vocês têm é um pedacinho da floresta dentro de casa. Legal. E respeitem isso. Muito bacana. Doutora Cíntia, mais uma vez, muito obrigada. Eu adorei nosso bate-papo. E vocês fiquem ligados que eu vou trazer ainda a doutora Cíntia, tá convidada mais uma vez, para falar sobre dermatite, porque é um assunto que é bem polêmico, né? Você aceita o meu convite, doutora Cíntia, mais uma Sem vez? dúvida. Bora pro próximo. E aí a gente vai falar um pouquinho depois sobre dermatite.
Comportamento animal foi incrível, gostei da sua trajetória. Eu acredito que isso não foi nem um terço do que você já vivenciou durante esse período, né? De 3, 4 anos, né? Mas agradeço do coração, tá bom? Um beijo.